Olá, estudantes do oitavo ano. O nosso conteúdo dessa semana é a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. Vamos lembrar que a Europa está passando por várias transformações no século XVIII, entre 1701 a 1800. Vamos lembrar, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Industrial, surge na França o iluminismo, e as ideias iluministas ganham força e acabam influenciando na independência dos Estados Unidos e também na Revolução Francesa. Pessoal, independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a conquistar a independência na América. Por conta das guerras que a Inglaterra travou, a Guerra dos 7 Anos que a Inglaterra travou com a França, ela ficou endividada, com menos dinheiro. E aí ela começou a aumentar uma série de taxas e de impostos na sua colônia. Então a Inglaterra aumentou muitos impostos nos Estados Unidos, nas 13 colônias. Porque nessa época os Estados Unidos era muito pequeno, tinha apenas 13 colônias, o tamanho deles era muito menor do que é hoje. É claro que as pessoas dos Estados Unidos não concordaram, se revoltaram e começaram um movimento, boicotaram o chá da Inglaterra, jogaram tudo no mar, a Inglaterra quis que eles pagassem o prejuízo e começou essa tensão, e aí começa uma guerra, um conflito. A Espanha, a França, a Holanda vão apoiar os Estados Unidos, não por bondade, porque queriam ajudar, mas porque eles queriam enfraquecer a Inglaterra. Então você tem os colonos dos Estados Unidos, aliados a outros países, fazem uma guerra e a Inglaterra sai derrotada. Com isso, no dia 4 de julho de 1776, inspirado nas ideias iluministas, os Estados Unidos conseguem a independência e adota a república presidencialista, né, pessoal? Com 3 poderes independentes: o executivo, presidente, o legislativo, Congresso, Câmara dos Deputados e Senado e o judiciário, a Suprema Corte de Justiça. 3 poderes independentes, uma república presidencialista. O Brasil também vai adotar esse modelo no futuro, como existe hoje aqui no Brasil. Só que lá, nos Estados Unidos, como já acontecia na época das colônias, os estados vão ter muita autonomia, eles podem criar as suas leis. Aqui no Brasil, vocês sabem que as leis dos estados elas não podem se sobrepor, passar por cima da lei maior, da lei nacional. Nos Estados Unidos, as colônias elas já tinham muita liberdade e autonomia, e elas vão continuar com essa autonomia ainda até os dias de hoje. E depois, pessoal, inspirado no iluminismo e na independência dos Estados Unidos, acontece a Revolução Francesa. Durante muitos séculos, o rei e a Igreja Católica, né? Nós temos aí a nobreza, o rei e a Igreja Católica que mandavam e desmandavam na França. A França estava durante ainda o século XVIII com muitas características medievais, muita crise, pobreza. A questão da agricultura ainda era muito mais forte. Enquanto você tinha uma Inglaterra se desenvolvendo muito industrialmente, ainda tinha na França muita força agrícola, da igreja e do rei mandando e desmandando, e a burguesia que vinha num crescimento, ela tinha poder econômico, mas ela não tinha nenhum poder político de decisão. E aí, pessoal, essa pobreza, desigualdade na França vai gerar uma grande revolta. Tinha o primeiro estado, que era o clero, a igreja, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que estava a burguesia, os ricos e médios e os camponeses e mais pobres. O terceiro estado, a burguesia, aliado com os camponeses, os mais pobres, vão fazer a Revolução Francesa. E aí vai começar uma grande revolta na França, que vocês vão ler ali o período, né, constitucional, né, o período ali inicial da revolta, depois vocês vão ler o período do terror e o diretório. Esses 3 momentos, né, que vão acontecer na Revolução Francesa, para vocês entenderem esse processo, onde eles conseguiram derrubar o rei Luís XVI, derrubaram um dos reis mais fortes da Europa nesse período. O povo, junto com a burguesia, derrotaram. Depois entrou os jacobinos, que eles queriam mudanças mais radicais. Depois os jacobinos saíram, entraram os girondinos, que eram a burguesia mais elitizada. E depois, para não voltar nem os radicais jacobinos e nem o rei, vem o Napoleão, que 10 anos depois do início da Revolução Francesa, encerra a Revolução na França, e aí, com a posse do Napoleão Bonaparte, a França dá um outro salto. Então a Revolução Francesa trouxe muitos avanços e mudanças profundas na França. É isso, bons estudos.